Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você, minha amada, meu amado? Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou a pastora Ana Sena, do Ministério Apostólico Mundial. Esse é o meu canal, Pastora Ana Sena. Já dê um like aí para me ajudar. Compartilhe esse vídeo, porque nós estamos fazendo um estudo sobre as emoções e nós estamos trabalhando em cima da questão da ansiedade. Essa é a terceira parte, é o terceiro vídeo que eu faço sobre ansiedade, onde nós vamos falar sobre os sintomas da ansiedade. Aí você vai se observar se você está tendo algum sintoma de ansiedade e você de repente não sabe, não tem consciência disso, tá? Então nós vamos compartilhar aqui com você desde já, para a gente não se delongar. Vamos então aprender, olha só, como lidar com a ansiedade. Será que você sabe lidar com a ansiedade? E hoje nós vamos falar. Bom, para você ter uma ideia, a ansiedade, ela provoca em nós sintomas em três áreas, né, da nossa vida. No nosso corpo, na nossa mente e no nosso comportamento. Mas eu diria para você que, na verdade, em primeiro lugar, ela age na nossa mente, né? Nós temos que, em primeiro lugar, vigiar em relação aos nossos pensamentos, porque é no nosso pensamento primeiro que as coisas se desenvolvem, se desenrolam, e aí, principalmente em relação à ansiedade, e aí depois ela desencadeia o quê? Comportamentos e vão refletir no nosso corpo físico os efeitos danosos dessa ansiedade, tá bom? Então vamos lá, vou acompanhar vocês aqui. Sintomas do corpo. Os sintomas do corpo são as chamadas doenças psicossomáticas. Já ouviu falar de doenças psicossomáticas? Né? São aquelas doenças que você vai somatizando e acaba depois virando uma doença no seu corpo. Então a ansiedade é algo sério, né? Aquela ansiedade que extrapola, como a gente falou nos vídeos anteriores, aquela ansiedade que vai além do normal e do natural, ela traz prejuízos para a nossa saúde, tá bom? Então, vamos ver aqui. Olha só, quais são as doenças psicossomáticas, né? As mais comuns são dores musculares. Quem já não sofreu com dor musculares, né? Eu já sofri bastante e eu percebo que quando eu fico tensa, quando eu fico ansiosa, é mais comum onde eu sinto é na minha coluna lombar. A coluna da gente é onde mais você vai sentir os efeitos dessa ansiedade, né? Quando a gente tem uma situação de ansiedade, no meu caso, há muitas pessoas que sentem dor no estômago, né? Vamos ver aqui, eu inclusive falo aqui na nossa relação, dores nas articulações, as taquicardíacas, né? Quando o teu coração fica muito acelerado, né? E problemas estomacais. Nossa, esse eu acho que é o campeão da ansiedade, né? Eu já sofri muito com o problema do estômago. Houve uma época da minha vida em que eu vivia indo ao médico, tomar medicamento, né? Eu dava aula de manhã à tarde e à noite fazia faculdade, então eu ficava muito ansiosa. Nunca tinha estudado sobre ansiedade naquela época, né? Mas os médicos diziam para mim, uma época que eu trabalhei em governo também, que eu coordenei uma política, então eu ficava muito ansiosa. E aí o médico falou para mim, olha, minha filha, você tem que resolver a sua vida, porque esse problema no seu estômago aí, ele não falou que era ansiedade, mas ele falou que era emocional, né? E eu precisava resolver minha vida, me organizar, enfim, dar um jeito, porque ele falou assim, não, você vai ficar tomando medicamento. E eu vivi uma situação em que eu tomei tanto medicamento que acabou me prejudicando mais ainda o estômago, né? Me deu uma úlcera medicamentosa. Então você tem que realmente, essa questão da ansiedade é muito séria e nós precisamos tratar disso, ter consciência para que você venha melhorar. Hoje não, graças a Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, né? A nossa paz com Deus nos ajuda muito, muito, muito. Então eu reduzi assim 90% os meus problemas com ansiedade, graças a Deus por isso, né? Então você tem aí essa opção, né? Esse privilégio
de ter um relacionamento com Deus, de ter a presença do Espírito Santo na sua vida e com isso você reduzir bastante os seus índices de ansiedade, tá bom? Depois nós vamos falar mais sobre isso. Olha só, outros sintomas: intestino preso, doenças de pele. Meu Deus, tem gente que desenvolve doenças de pele por causa da ansiedade, dá para imaginar uma coisa dessa? Sudorese, né, que é aquele suor excessivo. A pessoa, por exemplo, vai fazer um discurso, vai ministrar uma aula, vai ministrar uma palavra, assim, vai lidar com o público, né, tem que fazer uma fala em público e ela começa a transpirar, começa a suar, é uma coisa exacerbada, né, exagerada. Então tem pessoas que sofrem com isso. Dores no peito. Nossa, gente, eu já fui ao médico, vocês acreditam? Eu pensei que eu tinha problema de coração. Eu sentia dores no corpo. Eu sentia uma aflição muito grande. Foi um período assim que eu cheguei a sofrer. Para vocês terem uma ideia, eu acordava de manhã cedo e sentia o meu corpo cansado. Sentia dor na planta dos pés. Sentia dor no peito. E aí eu fui para o médico, fui fazer uma bateria de exames. E o médico falou assim que eu não tinha nada, que era ansiedade, que era problema, né, com ansiedade, que era o que eu precisava resolver. Eu estava com uma vida muito alto estresse, né? Então, isso é uma coisa muito séria e nós precisamos resolver, né, essa questão para a gente não ficar sofrendo com isso, né? Então, vamos continuar aqui. Olha só, sensação de fraqueza ou cansaço, respiração ofegante ou falta de ar, queda de cabelo, náusea e tremores no corpo. Meu Deus, quantos sintomas a ansiedade provoca na gente, e aí a gente vai para a farmácia, vai para o médico, pensa que são outros problemas, outras coisas, que você está com alguma doença, e na verdade tudo isso é decorrente da ansiedade. Então, temos que tratar disso. Vamos ver os sintomas da mente? Olha só, como eu falei para vocês, na verdade eu até deveria ter invertido aqui, porque a mente da gente, ela é extremamente importante nesse processo, tá? Vamos ver quais são os sintomas da mente. Olha só, a mente de uma pessoa ansiosa é um campo de batalha sem trégua. Seus pensamentos se transformam numa fonte de novas e maiores dificuldades emocionais e somáticas. Então veja que a gente tem aí vários problemas decorrentes da nossa mente, do nosso pensamento, né? E aí eu quero fazer uma indicação para vocês. Na verdade, tudo surge na mente. A mente da gente é extremamente poderosa, o centro do nosso pensamento, né? Então a gente precisa vigiar com os nossos pensamentos, procurar gerenciar os nossos pensamentos, procurar controlar os seus pensamentos, para que você consiga ter mais equilíbrio emocional. Porque lembra que eu falei no primeiro vídeo, os nossos pensamentos, eles geram nossos sentimentos, os nossos sentimentos geram as nossas ações, depois a gente vai ver sobre comportamento. E as nossas ações vão trazer um resultado, que no caso da ansiedade, o resultado são esses sintomas que você vai sentir no corpo e que você vai externar no seu comportamento também. Então, em primeiro lugar, tudo começa pela nossa mente. Aí eu quero indicar para vocês o livro da pastora Joyce Meyer. Olha só, não sei se dá para você ver aqui. Opa, aqui. Campo da Batalha da Mente, tá? Esse livro aqui, neste caso, ele é uma edição especial para jovens, para adolescentes. Mas eu tinha, né, o livro Campo da Batalha da Mente, que era completo, mais de 300 páginas, mas eu emprestei para uma amiga, para uma irmã, para uma pessoa, né? E depois a gente perdeu o contato, infelizmente, não consegui pegar meu livro de volta. Mas esse aqui é o que a Gabi, minha filha de 20 anos, já tem alguns anos que ela comprou esse livro, que ela leu. Ele é maravilhoso para ajudar também os seus filhos, né? Se você tem adolescente em casa, jovem, é extremamente importante ler. E é maravilhoso esse livro, eu indico para você. Outro livro importante que vai te ajudar em relação à ansiedade, também da pastora Joyce Meyer, é esse livro aqui, ó, Pensamentos Poderosos. Seus pensamentos são poderosos e são eles que vão te ajudar, tudo à luz da palavra de Deus, tá? Então, é importante você ler, que vai te ajudar a você se conhecer melhor, a você trabalhar, né, em relação
aos seus pensamentos, como que você está direcionando seus pensamentos e você vai ter resultado excelente, tá bom? Então, vigia nos seus pensamentos. Outros sintomas, né, do pensamento. Sofre da síndrome do pensamento acelerado. Isso aqui é uma tese do Dr. Augusto Cury. Nem todos os psicanalistas concordam com ele, mas eu acho que um pensamento não inviabiliza o outro. Ele fala da síndrome do pensamento acelerado porque nós estamos com nossos estímulos acelerados por causa da telecomunicação, dos novos meios, dos meios digitais de comunicação. Então você está 24 horas grudado no teu celular, né? Toda hora você ouve um barulhinho, você já vai olhar, e quem está falando comigo, quem está... Vídeos. A gente está muito conectado hoje nas redes sociais por meio da mídia eletrônica, da mídia digital, e isso vai, com certeza, aquela luz do celular, aquela luz azul, já existem pesquisas que falam que ele estimula o nosso cérebro, tanto que você não deve ficar assistindo televisão, vendo computador ou celular antes de você dormir, porque ele estimula demais o nosso cérebro e aí a pessoa tem dificuldade de dormir. Muitas pessoas levam horas, pensam que vou assistir porque vai me dar sono, não, você está acelerando teu cérebro, né? O bom é você fazer uma leitura de um livro, ler a palavra de Deus antes de você dormir, né? Para você poder dormir melhor. Olha só, uma outra linha de psicanalistas disse o seguinte, que do fenômeno denominado PDA, pensamentos desarticulados e angustiantes. Então, esses aí são síndromes do pensamento, do reflexo da ansiedade no nosso pensamento, tá? Então, tanto você pode ter o pensamento acelerado, quanto você pode ter esse chamado PDA, aqui seria a sigla SPA, e aqui PDA, que é pensamentos desarticulados e angustiantes, né? E, na verdade, essas angústias, elas não deixam também de ser um ataque do inimigo contra a tua vida, setas que o inimigo lança no seu pensamento, que te angustiam, traz angústias, né? Lembra que eu falei, os pensamentos geram sentimentos. Então, se você tem pensamentos negativos, pensamentos ruins, vai gerar em você muito mais ansiedade, porque vai gerar sentimentos negativos, angustiantes, de desespero. E você precisa, então, mudar os seus pensamentos em relação a isso, tá? Olha só, o PDA, pensamentos desarticulados e angustiantes, é um círculo vicioso em que as emoções, nesse ponto, entram numa espécie de estado de ebulição, ou seja, efervescência, né? Você não para de pensar. Aí gera o quê? Ira, raiva, medo, tristeza, são exemplos de sentimentos cuja origem são os pensamentos angustiantes. Então, ira, raiva, medo, tristeza são exemplos desses pensamentos angustiantes que, na verdade, são pensamentos negativos que você tem e que vai gerando cada vez mais a ansiedade e você vai acabar, por isso que é um ciclo vicioso, né? Você pensa, sente, seus sentimentos te levam a uma ação que te levam aos pensamentos negativos e aí você acaba nunca se libertando disso. Então tem que ter uma ruptura. Vamos lá. A pessoa ansiosa pensa e acredita que o mundo é muito mais perigoso do que realmente é. Ela cria fantasias na cabeça dela, né? Uma coisinha desse tamanho vira um monstro, vira uma coisa gigante. E aí a pessoa sofre com coisas que nem existem, que são coisas que são fantasias que ela cria no próprio pensamento, na cabeça, ela acredita aquilo como verdade e acaba sendo bastante prejudicada por isso. Ela subestima a sua própria capacidade de enfrentar o perigo e se considera frágil e vulnerável, né? Então isso a pessoa acredita nisso, mas você não pode acreditar nisso, você tem que acreditar que você é uma pessoa capaz de gerenciar os seus pensamentos, ter bons pensamentos, pensamentos positivos para você vencer. Sintomas do comportamento, né? Reflete nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e vão, obviamente, refletir no nosso comportamento. Entre os sintomas do comportamento estão algumas manias, olha só, roer unhas, coçar a pele, o couro cabeludo, tiques nervosos e vícios. Então, a gente precisa vigiar se você não está sendo uma pessoa que está, como é que diz?
você tá uma pessoa assim viciada, criou alguns vícios, né? Por exemplo, tem gente que tem mania, fica o tempo todo coçando a cabeça, aquela pessoa que fica roendo unha. Ah, eu acho que o roer unha é o que mais o que mais indica, né? Vamos dizer assim, que uma pessoa tá com sintomas de ansiedade. Alguns desses subterfúgios, eles acabam o quê? Atrapalhando e muito a nossa vida, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês mais uma outra lâmina que diz o seguinte, ó. Alguns desses subterfúgios socialmente aceitáveis, como correr no parque, trabalhar muito ou mergulhar no universo religioso, podem ajudar, ainda que momentaneamente. Então, é um escape que muitas pessoas procuram para se livrar da ansiedade. Realmente, gente, correr... quando eu vou caminhar, que eu tô ansiosa, eu fico ansiosa para correr. E eu percebo que quando eu corro, diminui bastante a ansiedade, é um alívio, né, pra gente. Mas não deixa de ser um subterfúgio e sintomas dessa ansiedade que a gente está sentindo, tá? Não deixam de ser ações sintomáticas, nascidas da ansiedade. Portanto, sendo uma ansiedade um sintoma, devemos combater as causas, isto é, os fatores geradores da ansiedade que nasce onde? Nos nossos pensamentos, tá bom? A ansiedade tem implicações no corpo, na mente e no nosso comportamento. Os pensamentos angustiantes são como demônios errantes de que Jesus nos falou. Quanto mais vazia a casa, tanto mais demônios e piores trazem consigo. Está lá em Mateus 12, do 43 ao 45. Então veja que a própria palavra, o próprio Senhor Jesus alertou em relação a isso. Se você é uma pessoa que aceitou Jesus na sua vida, foi batizada, recebeu a presença do Espírito Santo na sua vida, mas aí você não permanece conectada a Deus, você dá mais valor aos seus próprios pensamentos, vive, segue a sua vida, né? Sem ser pautado pela palavra de Deus, ou se você não vai mais à igreja, se você não busca a presença de Deus, o que Jesus falou? Que Satanás volta, né? Aquele demônio que agia na sua vida saiu, Satanás volta, vê que a casa está vazia, ornamentada, porém está vazia. Aí ele vai, busca 7 demônios pior do que eles, entra de novo na vida da pessoa e o estado dela se torna pior do que o primeiro. Então, é muito sério essa questão de você conhecer a Jesus e você se desviar da presença do Senhor. Não se desvie da presença do Senhor. Porque já ouviu esse ditado, né? Que cabeça vazia é a oficina de Satanás? Então, na verdade, não é que fica vazia, fica cheia de maus pensamentos, de influências negativas e você precisa ter cuidado, vigiar e se libertar disso, tá? Olha só, o ansioso, dominado por pensamentos de preocupação, passa a considerar os desfechos mais trágicos para o problema assumido. É o caso de muitas pessoas que elas acreditam que a solução para o problema dela é o suicídio. Então veja que a ansiedade pode levar uma pessoa à morte, pode levar ela a acreditar que não tem mais solução, que não tem mais saída, né? O diabo ele se aproveita dessa situação e convence a pessoa de que se matar é a melhor saída. Mas isso é trágico, né? Porque uma pessoa que tenta contra a própria vida, ela perde a sua salvação. Então, vigie, né? Busque ler a palavra todos os dias, busque se alimentar da verdade de Deus, busque ter bons pensamentos, ouça louvores, é como eu falei lá, que tá lá que o apóstolo Paulo fala do que a nossa mente tem que se ocupar, tá lá em Filipenses, né? Se não me engano, em Filipenses, que tudo que é bom, que é perfeito, agradável, né, louvor, a palavra de Deus tem que ocupar a sua mente, tá bom? Sua mente se transforma-se numa fonte de angústia, né? Se você dá vazão a esses pensamentos, se você procura não reverter isso, vai ficar cada vez pior a situação, tá? Suas reflexões são perturbadoras e as projeções que faz para o seu futuro são cada vez piores, é o que eu falei, chega ao suicídio. O que começou com uma simples preocupação acaba sendo um vaticínio. O que é isso? É uma profecia, uma previsão, é um predizer maligno, né? Um predizer negativo, terrível e desgraça total. Então você precisa se libertar disso. Olha o que o rei Davi escreveu quando ele estava angustiado, sendo perseguido, né? Com um decreto de morte sobre a vida dele. Aí ele fala para Deus, até quando teria ansiedades e preocupações?
tristeza no meu coração todo dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Que inimigo é esse? Esse inimigo, gente, nada mais é do que essa ansiedade maligna que está assolando toda a humanidade, né? A ansiedade é inimiga da nossa fé, é inimiga da verdade de Deus na nossa vida, né? Porque ela acaba trazendo preocupações, os pensamentos vão ficando acelerados, vão ficando angustiantes, desordenados, e tudo isso vai provocar essas tensões muitas pessoas ficam doentes e profundamente depressivas e que pode chegar até a morte, né? Aquilo que eu falei, ela pode desenvolver um pensamento maligno de que a única solução para ela é a morte. E isso não é verdade, não é o que Deus tem para você, tá bom? O que ajudou Davi a lidar com a ansiedade? Ele abriu seu coração para Deus, confiando plenamente no amor leal de Deus. Salmo 13:5 e 62:8. De fato, Deus quer que falemos com Ele sobre nossas preocupações. Isso vai nos trazer alívio. Em 1 Pedro 5:7, a Bíblia diz que devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Veja que Deus te ama. Ele tem cuidado de nós. Por isso Ele fala, olha, lance em mim todas as suas aflições. Jesus fala, né? Vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, né? Então, nós temos que lançar no Senhor as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Então, quando você estiver percebendo que você está com algum sintoma, né? Seja na sua mente, no seu corpo, no seu comportamento, nas suas atitudes, você precisa imediatamente correr para os braços de Cristo. Você precisa orar, faça campanha, se for necessário fazer uma campanha de jejum, campanha de oração, fala, Senhor, eu não aceito isso na minha vida, tira de mim toda a ansiedade e fale para Deus por que você está ansioso. Diga para Deus por que você está passando por essa situação, né? Que situação é essa que você está vivendo, que está te trazendo? Você tem que identificar para você levar para Deus e contar para Ele com todas as palavras por que você está sofrendo por essa situação, que Ele vai trazer o refrigério para a tua alma. O Espírito Santo vai te curar e vai te libertar desse mal em nome de Jesus. Amém? Olha só, podemos reduzir os sintomas da ansiedade com a palavra de Deus. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então é aquilo que eu acabei de falar para você, né? Você precisa lançar sobre Deus, você precisa conhecer a palavra, por isso que você precisa ler a palavra de Deus todos os dias, porque ela traz alívio ao teu coração, ela traz refrigério para a tua alma, alimenta o teu espírito e coloca em você pensamentos positivos, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e verdadeira, e ela vai trazer o alívio para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para finalizar, nós vamos recordar então os 5 passos para vencer a ansiedade. O primeiro deles é o quê? Admitir que você é uma pessoa ansiosa, né? A gente precisa reconhecer e admitir, esse é o primeiro passo, tá? Eu sou uma pessoa ansiosa, e agora? Bom, aí você vai aprender, que é por isso que a gente está fazendo esses vídeos aqui para você aprender sobre a ansiedade, aprender a identificar quais são os sintomas, né? Quais são, como é que é o teu comportamento, os sintomas do corpo, da mente, dos seus pensamentos, e aí você vai conseguir vencer. Pensar objetivamente, para de ficar devagando, para de ficar com 1000 turbilhão de pensamentos, né? Quando você estiver nessa aflição, nessa angústia, para. Se você não consegue, então se volta para a palavra, começa a pensar na palavra de Deus, do que Deus fala para você, pensamentos de paz e não de mal que Ele tem para a tua vida, tá bom? Conversar com pessoas sábias, Provérbios 11:14, né? É na multidão de conselhos que a gente alcança o sucesso. E o sucesso que você quer é a sua paz de espírito, né? Então, busque um conselho de um pastor, de uma pastora, do seu líder, tá? Da sua líder, que vai te ajudar. Pessoas que verdadeiramente estão ali pagando um preço pela tua vida, querem o teu bem, querem a tua salvação, querem a sua libertação, quer que você seja uma pessoa feliz, tá bom? Então, cuidado, vigia com quem
você conversa. E por último, né, amados, é exercitar o domínio próprio e a paciência que está lá em Gálatas 5, 22. Leia a palavra de Deus, que você vai ter uma vida com mais qualidade, vai ter uma vida melhor, tá? Em nome de Jesus. Então, para finalizar, para vencer a ansiedade, é preciso aumentar e fortalecer a sua fé e confiança em Deus. Amém? Que Deus, então, abençoe a tua vida. Você tem, amados, a palavra de Deus para que você venha vencer todas as tribulações. Amém? Para que você venha vencer aí toda essa ansiedade, todos os males que estão te afligindo. Você tem o Espírito Santo de Deus para te ajudar, porque Ele é consolador, nos dá o caminho, nos dá a direção para que você possa ser feliz, tá bom? Espero que essa aula tenha sido útil para você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal, porque coisas melhores e muito boas virão aí para te ajudar, porque esse é o objetivo, né? Fazer com que as pessoas saiam do sofrimento. Isso é uma coisa que me incomoda, né? E aquilo que eu consegui vencer, eu quero ensinar para os meus irmãos, para as minhas irmãs, para qualquer pessoa, para que ela também saia desse sofrimento. Eu fui uma das pessoas que, graças a Deus, venci a ansiedade. Hoje eu vivo em paz. Não digo para você que eu estou 100% livre. Às vezes eu percebo, né, que a ansiedade me ataca, mas aí, como eu identifico, e já tenho conhecimento, rapidamente eu me volto para Deus, eu levo meu pensamento a Deus, começo a orar e a paz de Deus retorna ao meu coração, tá bom? Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa, a sua família. Fique na doce graça do Senhor Jesus para a sua vida. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.